Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. Gotham é um lugar repleto de gente maluca e a cada dia surge um novo combatente do crime nela. Eis que numa saga recente do Batman, ele acabou ganhando concorrência na cidade. Isso porque um novo vigilante chamado Ghostmaker apareceu. Só que ele age de uma maneira bem diferente do Batman. Então no vídeo de hoje nós vamos falar então do arco completinho que apresentou esse novo rival aí do Batman. E que também ousou mexer na história de origem do personagem. De uma certa forma só. Mas bem, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar, o assunto principal desse vídeo, já deixa aquele bate-like, aquele bate-comentário, Já que, é uma saga completinha aí pra vocês, deu trabalho, então já deixa um like aí que nos ajuda bastante. Coloca aqui nos comentários se você conhecia esse Ghostmaker, que nós fizemos alguns vídeos no passado, e se você gostou dele ou não. Dado esse recado, então, a saga que a gente vai falar hoje, ela se passou, então, logo depois da saga da Guerra Coringa, que a gente já resumiu aqui no canal, tem o vídeo completo dela aqui. Esse arco que veio depois, então se chama Histórias de Fantasma. Então bora começar então o resumo dessa saga completinha. Estamos em Gotham. Acompanhamos alguém falando que nessa cidade ninguém melhora. Esse alguém fala de como ela é feia e que ela leva os seus moradores à loucura. Essa pessoa conclui que se tivesse bilhões de dólares, mudaria cada cidadão de Gotham e depois queimaria toda ela. Por fim, essa pessoa diz, era isso que ele deveria ter feito. Quem falou tudo isso foi o Ghostmaker. Ele está interrogando um policial corrupto para saber mais do outro vigilante da cidade atual, o Caçador de Palhaços. Esse policial estranha a atitude do Ghostmaker e fala que não é assim que o Batman age na cidade. O novo vigilante diz que ele é melhor que o Batman e está ali para provar isso. Esse Ghostmaker já chegou mostrando aí que não tá pra brincadeira. Já em outro local da cidade, o Batman tá lidando com uma gangue bem peculiar. Eles se chamam a Gangue do Sorriso e seus membros são vítimas do gás do Coringa. Assim, eles têm paralisia facial. Eles andam fazendo assaltos para provarem para o Coringa que são capazes de grandes feitos. O Batman está sendo auxiliado pela Bárbara, que está agindo como oráculo de novo. Ela comenta com o Bruce as mudanças na cidade, até das novas Batgirls, a Cassandra e a Stephanie Brown. A Bárbara pergunta se o Batman está querendo acabar com essa gangue, para o garoto, que é o caçador de palhaços, não ir atrás deles. Pois que é bom dar um contexto, Que o Batman sabe a real identidade desse caçador de palhaços. Ele surgiu lá durante a saga da Guerra Coringa, caçando capangas lá do Coringa. Ele é um garoto chamado Bal, e ele teve os pais assassinados, pelo Coringa. E ele tá atrás de vingança para qualquer um que fazia parte da gangue do vilão. E como o Batman conhece muito, desse estado aí de vingança, ele se vê muito, nesse jovem. E por isso ele quer deter esse garoto e colocar ele no bom caminho. Só que quando o Batman entra no esconderijo dessa gangue, ele vê todos já mortos. Bruce diz que isso foi uma mensagem, e ao ver uma pichação na parede, ele fala para o oráculo desativar os seus comandos com ela. A Bárbara tenta ajudar o Bruce, mas o Batman fala que isso é pessoal. Hora de flashback na história. Nós temos um jovem Bruce na Irlanda, tentando fazer, na marra, que um cara especialista em facas o ensine. E aí ele começa a brigar com esse mestre. Contudo, essa luta deles é interrompida por uma figura misteriosa. Ele diz que o Bruce se acha melhor que todos e que não passa de um americano mimadinho. E então vemos que essa pessoa é o Ghostmaker numa versão mais jovem. Pois eu acho que tá na hora aí de mais uma alteração no passado do Batman. Porque aí nós temos um rival então que participava durante lá a peregrinação do Batman, que o Batman nunca falou antes da vida dele. E essa é só a ponta do iceberg dessa história do Ghostmaker com o Bruce Wayne. O Ghostmaker fala que esse mestre aí é dele. O Bruce parece já conhecer esse jovem de outras ocasiões e já parte pra porrada. O rival consegue desviar dos golpes e fala que ele precisa parar de ficar fixado no passado. Do contrário, nunca vai derrotá-lo. E que se ele quiser treinar com esse mestre, vai ter que passar por ele. Bom, voltando pro presente, a Arlequina está feliz alocando um novo apartamento. Detalhe que esse bairro se chama Pequena Santa Prisca, um reduto de moradores vindo lá daquela ilha do Bane, que tá sofrendo um bocado. A Arlequina só esconde do vendedor que ela tem algum
algumas hienas. Só que mal ela sabe que está sendo observada pelo caçador de palhaços. Ele está se preparando para atacar ela quando uma voz o surpreende. É o Ghostmaker. Ele diz ao garoto que ele não passa de mais um criminoso e se prepara para atacar. Só que o Batman também aparece aí nessa reunião no alto desse prédio. E o curioso aqui é que o Batman menciona uma espécie de regra que ele tem junto com o Ghostmaker, que Gotham ficaria com Batman, e não era pro Ghostmaker estar ali não. O rival diz que a cidade está apodrecendo e que o Batman, protegendo esse caçador de palhaços, é um dos exemplos disso. O herói fala de um tal de acordo entre eles e que essa é a cidade dele. Esse novo vilão fala que o morcegão tá pegando leve com esse garoto e outros criminosos. E é então que o Ghostmaker fala que quer apostar numa luta entre eles, quem vencer ela vai ficar com Gotham. Chega o momento de outro encontro dos dois no passado. O Bruce está num deserto e quando sente o Ghostmaker chegando, ele diz que hoje não. O outro responde que não é assim que funciona, mas ao ver a determinação do Bruce, ele baixa suas espadas e se senta do seu lado. E o engraçado aqui é um comentário que o Ghostmaker faz, que ele tava louco para lutar com o Batman para testar umas novas habilidades dele. Mas enfim, o Bruce explica que ele não quer lutar hoje porque é o dia, né, que os seus pais morreram. O rival fala que já treinou com os mestres desse deserto meses atrás e adiciona que no futuro essas emoções do Bruce vão fazer com que ele seja derrotado e que ele poderia tê-lo matado se ele quisesse e poderia fazer isso agora. Contudo, o Bruce pega uma das espadas e diz que essa empatia dele não é uma fraqueza. No presente, a Bárbara pede para o Batman contar quem é essa pessoa. O Bruce responde que ela não vai achar nenhum registro oficial dele. O Ghostmaker, enquanto isso, faz graça do nome Batman e revela que o Bruce, no passado, não queria uma máscara, muito menos um codinome, e que ele ainda fazia piada com o nome do Ghostmaker. Mas o Batman responde essa provocação, falando que sempre o derrotou desde os seus 20 anos. Ah, mas calma aí que as provocações estão só começando. O Ghostmaker, só querendo humilhar, começa a enumerar uma lista de coisas que ele fez só no dia de hoje que ele teve em Gotham. Só nas últimas 12 horas, ele já denunciou vários criminosos, resolveu diversos casos para a polícia e apreendeu várias armas ilegais na cidade. E tudo isso ele fez antes de descer do avião em Gotham. Ui, essa doeu. E a atenção do Ghostmaker parte novamente para o caçador de palhaços e diz que ele não tem pontos fracos. O Batman grita para o garoto fugir, e é isso que ele faz. O herói segura o Ghostmaker. O vilão comenta que ele não liga tanto para o garoto em si, mas o que ele representa. Ele quer matá-lo na frente do Bruce para que ele supere o trauma dele de vez. E é por causa desse lado sentimental do herói que ele fica falhando. Ai, ai, essa ladainha dos vilões do Batman. É sempre assim. Todo mundo quer testar o Batman, todo mundo quer sempre provar que ele tá errado. E todo mundo acha que vai conseguir levar ele ao limite, né? Que ele ultrapasse a regra dele. Esses caras não aprendem. O Bruce o chama de psicopata, e o Ghostmaker diz que é mesmo. E por isso que ele é melhor que o Bruce. Quem está vendo tudo isso é a Arlequina lá do seu AP. Ela está conversando com uma planta que ela chama de Era. Ela reflete como é difícil levar uma vida nova, sem a Era e o Coringa. E também que recentemente ela salvou a vida do Batman na Guerra Coringa. Só que ela não percebe o caçador de palhaços que invadiu o AP dela, enquanto ela estava refletindo sobre sua vida. Ele tenta acertar ela, que desvia elegantemente. O caçador pergunta se ela gosta de conversar com plantas, e a Arlequina responde que isso ajuda ela a pensar melhor, e refletir como, por exemplo, por que tem um adolescente de moicano na casa dela tentando matá-la. E assim, a Arlequina sabe que é um garoto ali e ela fica só desviando dos ataques dele. Só que chega um momento que ela realmente começa a falar um pouco mais sério com ele. Ela diz que está tentando compensar o que fez no passado, e que talvez ainda não seja tarde para que o garoto entre para o grupo dos mocinhos. O caçador diz que ele já treinou suas habilidades com outros capangas do Coringa que ele matou. A Arlequina fala que esse garoto é divertido. Ele fica bravo e pergunta para ela se ela acha que pode ser uma pessoa boa, depois de ter matado tanta gente junto com o Coringa. Como resposta, ela mete um chutão lá nas partes dele. E aí ela começa a analisar, dizendo que só loucos ficam contando quantas pessoas ela já matou. Essa treta é interrompida com o Batman chegando pela janela sangrando. Ele pergunta por que o garoto ainda tá ali, e este responde que queria terminar
terminar o que começou. Pois é, o Batman fez toda a mão lá de impedir o Ghostmaker e deixar caminho, né, pro garoto fugir, e aí ele vem e fica tentando se vingar ali com a Arlequina. O caçador fala que ele não sairá dali até terminar o que veio fazer. Mas aí a Arlequina dá um chutão nele e o imobiliza, dizendo que pode tomar conta dele pro Batman. A Harley se preocupa que o Batman tá com umas espadas cravadas nele, e ela até tenta avisar o restante da Bat-família no comunicador do Batman. Mas o Ghostmaker chega ali e se apresenta para a Arlequina, que faz graça do nome dele. Como resposta, ele acerta um dado nela, dizendo que odeia essa cidade. E aí, gente, chega uma parte que eu gosto de chamar, que é o Batman humilhando o Ghostmaker. Que sim, ele tá ali com as espadas cravadas, tá sangrando e parece que ele tá perdendo a luta, mas é no argumento que ele vai ganhar. Porque o Batman começa a falar de todos aqueles casos que o Ghostmaker falou que tinha dito que tinha resolvido. E para todos esses casos, o Batman explica que ele tinha total controle da situação e que, na verdade, o Ghostmaker atrapalhou o andamento deles. Por fim, o Bruce diz que ele não é perfeito, mas que o seu rival não entende nada da sua cidade. O Ghost ainda tenta falar do caçador de palhaços que matou capangas do Coringa, mas o Bruce diz que a prisão de Blackgate não ajudará em nada. Contudo, seu rival não quer ouvir e diz que tudo isso volta ao trauma do Bruce, que isso torna fraco. E enquanto ele acerta um dado no Bruce, ele diz que irá tomar o lugar do Batman e irá mudar a cidade por completo. E esse é outro grande delírio dos vilões do Batman também, né? Que eu vou tornar Gotham um lugar melhor, o Batman não sabe fazer nada nessa cidade. Ok, o Bruce depois acorda, né, meio zonzo, parece que ele tá feito sobre alguma substância, e o Ghostmaker tá do lado ali do herói, dizendo que ele foi anestesiado e que ele tá preparando o plano pro herói. Ele diz que pegou o leve na anestesia que deu pro Bruce, e mostra que deu algo mais pesado para a Arlequina e o caçador de palhaços que estão ali também. O Ghostmaker ainda brinca que o Batman deve saber onde está, só por olhar a estrutura deles ao redor. E o Batman acerta, eles estão em um porão do asilo Arkham, e o vilão diz que este é o lugar que o Batman pertence. Em meio a isso, a Bárbara contata o Asa Noturna preocupada. Ela revela que o Batman está sumido faz 6 horas, e que o resto da atividade criminosa na cidade está de tocaia faz quase um dia. Parece que tudo isso foi obra do Ghostmaker. O Dick parece saber sobre ele, e ele diz que só o viu uma vez. A Bárbara imediatamente pede para o Asa Noturna contar tudo o que sabe desse rival misterioso do Batman. E senta que lá vem retcon pesado aí da história do Batman. É revelado que o Dick realmente conhecia este Ghostmaker lá da sua época de Robin. Ele conta uma história antiga de quando ele e o Batman foram atrás de um criminoso em um país estrangeiro. Lá, eles encontraram o Ghostmaker. O Dick ficou na nave e pôde ver o Batman discutindo com essa figura misteriosa. No fim, o Batman volta e diz ao Dick que o Ghostmaker vai levar o criminoso até Gotham. E ainda completa que há muito tempo atrás ele foi um amigo querido. O Bruce explica que durante a sua jornada de treinamento, ele encontrou esse jovem, que também queria se tornar um excelente combatente do crime. Isso uniu os dois e os transformou em melhores amigos para sempre. Temos aqui então um super hiper amigo que o Bruce tinha, mas que ele nunca falou na história aí das HQs do Batman. Mas essa amizade acabou quando o Bruce revelou quem ele era e o motivo por trás que ele estava nessa jornada. Quando o Bruce revela tudo isso, isso faz o seu novo amigo quase o matar e ficar com muita raiva dele. Tudo isso porque ele considerava o motivo do Bruce fraco demais. Ficou acordado que Gotham ficaria com Batman e que, por sua vez, o Bruce ficaria fora de qualquer cidade que o Ghostmaker estaria. No final, o Dick entra no modo analista e diz que o Bruce não está errado e que ele deve estar triste por ter perdido um amigo. De volta ao presente, o Asa fala que, inclusive, o Bruce tentou recrutar o Ghostmaker na corporação Batman, mas não rolou. No fim, até o Dick diz que acha que esse vilão foi a primeira tentativa real do Bruce ter um parceiro, um proto-Robin se você preferir. E para completar tudo isso desse super amigo secreto do Bruce Wayne, aqui talvez tenha algo que eu li nas entrelinhas, mas é da onde o Bruce tirou essa ideia de ter um parceiro, né, um outro combatente do crime ajudando ele. O que eu acho que contradiz assim quase todas as histórias que é quando o Batman adota um Robin. Pra mim não fez muito sentido, mas pelo menos eu achei legal esse conceito do Batman ter um amigo que ele fez durante essa jornada aí que ele fez dos treinamentos. A conversa do Dick e da Bárbara é interrompida pelas Batgirls, que foram até o apartamento da Harley e as plantas dela revelaram o local do rapto do Batman, literalmente. Enquanto isso, lá no Arkham, o caçador de palhaços começa a acordar, bem como a Arlequina. O garoto já começa a brigar com ela. O Batman, que ainda está anestesiado e preso,
diz que isso tudo é um plano do Ghostmaker para provar que o Batman está errado. O Caçador não estava acorrentado, já a Arlequina sim. Enquanto isso, o Batman ainda tá zonzo e não vai conseguir chegar a tempo de salvar a Arlequina. Lembrando então, né, que a Arlequina ela tava com o Coringa quando, né, o Coringa matou os pais desse jovem. E quando o Batman revela isso para a Arlequina, que ela tava ali sem entender muito por que o cara queria matar ela começa a se auto-xingar, né, por tudo que ela fez no passado. O Caçador de Palhaços vê que o Ghostmaker deixou armas para que ele mate a Arlequina. O Batman grita para ele não fazer isso, mas o garoto diz que não vai deixar essa chance de se vingar passar. Aí vamos para o último flashback dessa saga, que é a despedida do Bruce com o Ghostmaker antes de ir para Gotham. O vilão fala que o Bruce vai morrer nessa guerra dele, e ele tá revoltado que o Bruce ainda tem um foco nessa promessa que ele fez quando criança, e que isso é uma besteira. No fim, ele até manda uma ideia de parceria, tratar o combate ao crime como uma arte, que se os dois se unissem e formassem um império, um conglomerado, eles conseguiriam acabar com ainda mais o crime no mundo. Ele pede para que o Bruce deixe de ser Bruce Wayne, e que ele é um covarde, pois sabe o potencial que tem com suas habilidades. Na real, o que dá pra ver aqui, gente, é que o Ghostmaker gosta muito do Bruce, e realmente quer ele como aliado, então por isso ele fica toda hora xingando o Bruce Wayne, falando do passado dele, que ele é fraco. Mas como eles não conseguem então se entender, eles então fazem aquela regra lá que já dizem que os dois não podem ficar na mesma cidade ao mesmo tempo. E é a partir daí que eles viram inimigos mortais. Bruce então pega o seu jatinho e diz que nunca mais quer vê-lo. Parece até uma despedida de dois apaixonados. De volta ao Arkham, no presente, o Batman ainda tá tentando fazer com que o Caçador abandone a sua vingança contra a Arlequina. O Bruce fala que conhece essa dor, mas mesmo assim, o Baal ataca. O herói consegue arremessar um batarangue que liberta a Arlequina, e ela consegue se defender com ele, mas ela não foge, ela fica ali para confrontar o seu passado e esse garoto. Ela, como psiquiatra, diz para o garoto que ele precisa escutar ela. Ela diz que não lembra nada dessa noite aí que o Coringa matou os pais dele, mas mesmo assim ela diz que isso não a torna menos culpada, e que ao contrário dela, esse garoto tem toda uma vida pra frente que ele pode repensar. E olha aí o momento Arlequina, psiquiatra sensata total. Ela ainda lembra o Caçador de Palhaços que da mesma forma que o Coringa manipulava e mexia com as emoções dela, é o que está rolando agora do Ghostmaker manipulando para provar um ponto nessa rixa que o vilão tem com Batman. O garoto é só um peão nesse jogo. Contudo, ela diz ao Caçador que se ainda ele quiser matá-la, que ele poderá fazê-lo. O Baal avança então contra ela com uma faca, mas no fim, ele não consegue acertá-la. O Caçador sai dali ainda furioso, dizendo para deixá-la em paz. A Arlequina e o Batman observam ele, e ela pede para o Batman cuidar dele, de agora em diante. E agora resta o último duelo do Batman contra o Ghostmaker. E claro que o Batman pro duelo de espadas está só com capuz e sem camisa, porque em qualquer duelo de espada o Batman tem que estar assim. O rival do Batman pergunta o que foi aquela compaixão perante o Caçador de Palhaços. O Bruce responde que ele genuinamente queria salvá-lo. O Batman diz que se ele atuar como Ghostmaker, nada vai melhorar, ninguém vai aprender nada. O vilão menciona que nem todos podem ser salvos, mas o Batman fala que a maioria sim. E o Ghostmaker ainda diz, né, que considera a missão do Batman de salvar a cidade infantil. Então, o Bruce faz algo revelador. Ele larga a espada e diz que está cansado de lutar com ele. Ufa, ainda bem, né, que eu já estava cansado dessa DR dos dois. E para nossa surpresa, o Ghostmaker também abandona a luta e diz que irá embora da cidade ao amanhecer. Ele até adiciona que queria que o Batman tivesse usado alguns de seus veículos, já que ele gosta deles. O morcegão até diz que está construindo um novo. Quando o Ghostmaker está indo embora, o Batman o impede. Ele convida esse rival para se juntar ao combate ao crime na cidade. É o quê? Todas essas batalhas, essas tretas dos dois, era só uma brincadeira entre eles? É isso mesmo? E o Batman vai deixar o Ghostmaker combater o crime daquela forma dele em Gotham? Ai, essa saga, ela tá chegando ao fim. O Batman explica que está ficando velho e que ele precisa de todo o apoio que ele tiver. O Ghostmaker fala que ele continuará falando que o Bruce está errado e que ele não vai usar um símbolo do morcego. E é isso mesmo, eles ficam trocando piadinhas depois dessa pseudo-luta. O Batman faz o Ghostmaker prometer que não vai matar e até chama ele para se apresentar para a Bat-família, que está aguardando fora do asilo. E no caminho até rola uma piada do Ghostmaker dizendo que ele atualmente deve ser mais rico que o Batman,
e acaba o arco dessa forma. E galera, essa foi então a saga que introduziu o Ghostmaker no universo do Batman. E assim, deu pra ver que eu não sou um grande fã, né, dessa saga. Todo esse lance de ter uma retcon gigante desse personagem que era tão importante pro Batman, ele nunca ter mencionado nada. E esse final também anticlimático é bastante curioso, né? Na verdade é explicado um pouquinho porque esse roteirista, né, que tava na revista do Batman, ele saiu recentemente, e ele disse que teve, né, umas tretas com a DC, e ela não deixou ele desenvolver muitas das ideias dele. E o Ghostmaker devia estar dentro dessas ideias. O que a gente realmente pode dizer é que o Ghostmaker tinha um visual bem maneiro, né? Mas fora isso, não deu pra desenvolver muita coisa dele. Vamos ver se em futuras histórias ele realmente consegue ser um personagem mais legal. Mas enfim, galera, esse foi o final da saga aí das histórias de fantasma que apresentou o Ghostmaker. Já conhecia ela? E se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim. E também no clube de canais aqui no YouTube. A todo mundo que nos apoia já, a gente agradece imensamente. Valeu mesmo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.